Como faz para comprar ingresso para um jogo da Premier League? Os turistas britânicos tratam os brasileiros bem? Rapaziada, é o seguinte, voltei da minha viagem para Londres e também Portugal e vou tirar umas dúvidas de vocês que vocês mandaram lá no Twitter. E a principal pergunta que muita gente manda é como é a questão para conseguir ingresso para o jogo da Premier League? Bom, falando especificamente do Arsenal, tá? Que é o meu caso, que eu torço pro Arsenal e eu consegui um ingresso para ir ver Arsenal e West Ham. Não é tão difícil e também não é tão caro quanto muita gente acha que é, né? Eu vi muita gente falando que é 2.000, 3.000 reais, é longe disso, não é esse valor. É caro, sim, é caro, mas não é tão caro quanto as pessoas acham que é. Como que faz para conseguir esse ingresso? É até simples, tá? No caso do Arsenal especificamente, você tem duas formas, né? A primeira é por cambista, de maneira assim, não tão confiável, e a mais confiável, a mais segura, que foi a que eu fiz e a que eu sugiro você a fazer caso você vá a um jogo do Arsenal, é pela Arsenal Brasil. Você virá sócio da Arsenal Brasil e depois entra em contato com eles e aí você consegue o ingresso. E como que funciona? Eles te passam o valor, eles postam sempre no Twitter e no Instagram quando que vai abrir a inscrição para tal jogo e você compra o ingresso mesmo antes de receber. Exemplo, eu comprei e aí depende de quantos ingressos a Arsenal Brasil vai receber naquele jogo. Exemplo, eles receberam uma cota de 6 ingressos, então eles vão repassar para 6 pessoas. E aí tem números na fila, por exemplo, se você é o sétimo e você vai ficar sem ingresso, o que eu recomendo você fazer? No dia que abrir, você entra em contato com a Arsenal Brasil, entra em contato para saber qual é o seu lugar na fila após o pagamento. Se você estiver entre os 4 primeiros e não for um jogo muito disputado para conseguir ingresso, tipo um Arsenal e West Ham, você deve conseguir com facilidade, tá? Eu era o número 3 da fila, o meu irmão era o número 4 da fila, e a gente conseguiu o nosso ingresso e nós fomos ao jogo. Se eu não me engano, foram mais outros 2 brasileiros com a gente. Então eram 4 ingressos que a Arsenal Brasil conseguiu. Não sei o dado certo, tá? Pode ter sido até mais. Mas pelo menos 4 eu tenho certeza. E valores? Como são os valores? Cara, não é tão caro. Eu paguei 60 libras, que dá mais ou menos 440 reais. É caro, obviamente que é caro, não é uma realidade para todos, mas você está fazendo uma viagem e é um jogo de Premier League, 440 reais. Não é tão caro quanto as pessoas acham, né? Muita gente falando de 1.000, 2.000, até 3.000 reais, não é esse valor. Pode ser esse valor num Arsenal United, talvez num Arsenal e Tottenham, depende muito do jogo, né? Tem jogos e jogos. Um Arsenal e West Ham não é um jogo com muito apelo, então é mais fácil para você conseguir um ingresso. Então, o que eu recomendo é isso, entrar em contato, seguir a Arsenal Brasil, Instagram e Twitter. Os caras fazem um trabalho extraordinário. Sei que muita gente não gosta, eu também não era uma das pessoas mais fãs assim da Arsenal Brasil. Eles têm comentários que a gente não concorda, assim como qualquer outra página ou veículo de imprensa que você possa seguir, mas os caras fazem um trabalho excepcional e ajudam muita gente a visitar o Emirates e aí a um jogo do Arsenal, tá? Essa pergunta foi a que eu mais recebi, então foram várias pessoas, então não vou dar crédito, mas enfim. Vamos lá, seguindo aqui outra pergunta que eu achei muito interessante, que foi a do Alan Martinelli. Como foram os processos iniciais para ir para Londres, documentação, visto e se tem alguma verificação na chegada? Bom, na chegada você passa pela imigração, né? Que foi bem rápido. Eu passei pela imigração bem rápido, assim, uns 4, 5 minutos. Eles fazem algumas perguntas sobre o que você vai fazer, quanto dinheiro que você está levando. Eu falei, expliquei que eu ia estar visitando Londres pela primeira vez, ia ver um jogo do Arsenal, ia gravar uma TCC e tal. Eles são bem simpáticos, cara. Outra pergunta que muita gente fez, né? Se o povo inglês é meio caladão, acho que o Nicolas comentou, né? Se as pessoas de Londres são gente fina ou são mais fechados, que eles têm fama de ser fechados, não são nada fechados. Interagiram demais comigo na rua e são bem simpáticos, tá? Bem atenciosos. Muito diferente do povo português. Em Portugal eu senti muito mais dificuldade na imigração e tal. Para conseguir os vistos, se eu não me engano, você tem que baixar um aplicativo, eu não lembro o nome exato, mas é bem tranquilo, não é muito difícil, você só tem que cumprir o prazo, né? Se você fala que vai chegar num dia e vai sair tal dia, você tem que chegar tal dia e sair tal dia. Mas a documentação é bem tranquila mesmo. Não é nada demais, assim, eu passei, se eu não me engano, 4, 5 dias em Londres e foi tudo bem tranquilo de documentação. E os processos iniciais, cara, é fazer conta, né? Fazer conta de quanto você vai gastar. A Libra tá 7 reais, então fazendo conta, você tem que preparar com tudo com antecedência, ingresso do jogo, data de viagem, passagem o mais cedo possível que você puder comprar para poder economizar. Os ingressos para o tour tu também consegue comprar online, então é bem tranquilo essa parte de documentação e visto. Você passa na imigração tranquilo, diferente de Portugal, né? Na imigração de Portugal eu sofri 2 horas de fila, as pessoas me segurando ali por bastante tempo para perguntar o que eu vim fazer, várias vezes, repetidamente. Em Portugal parece ser mais restrito. O Danilo perguntou, o que mais te marcou indo ao Emirates? Também é o meu sonho. Cara, o que mais me marcou? Pluralidade de pessoas.
Eu acho que isso foi o que mais me marcou. Não foi nem o estádio em si, assim, você percebe pelos arredores. Eu encontrei turistas de todos os lugares e pessoas que torcem para o Arsenal de todos os lugares. Eu vi o jogo ao lado de um ucraniano que torce para o Arsenal, conversando com ele em inglês. Eu entrevistei um nigeriano, eu entrevistei um coreano, eu entrevistei pessoas dos Estados Unidos, eu entrevistei portugueses. É uma pluralidade de pessoas. Muita gente torce pro Arsenal. O Arsenal definitivamente é um clube global e você percebe isso na rua, sabe? Eu acho que é o que mais me marcou. E também o carinho que eles têm pelos brasileiros, assim. Especialmente pelo Martinelli, né? Eu já tinha comentado isso no Twitter. Eles gostam muito do Martinelli. Muito, muito mesmo. Até mais do que o Magalhães, assim, por percepção, né? O Nicolas também mandou: qual foi a sua percepção de torcidas? Como ficou o termômetro das 3 maiores torcidas? Exemplo, Londres ser 50% Arsenal, 30% Chelsea, 20% Tottenham. Cara, eu fiquei no sul de Londres, mais ou menos 1 hora do norte, assim, do Emirates, indo de ônibus. E a percepção é que Londres é bem Arsenal, sabe? Bem Arsenal mesmo. Até na parte sul ali, em pontos turísticos, você vê muito mais camisa do Arsenal do que qualquer outro time. Assim, o Arsenal disparado em primeiro. E aí, spoiler, o segundo time que eu mais vi camisa não foi o Arsenal, foi o Manchester United. Peguei Uber, que torcia para Manchester United dentro de Londres. Os 2 Ubers que eu peguei, se não me engano, os 2 torciam para Manchester United. Pessoas em restaurantes que torciam para Manchester United. Então, assim, eu acho que o meu termômetro ficou Arsenal em primeiro, de torcida assim, bem disparado, bem gritante mesmo. United em segundo, também com muitas camisas. Em terceiro, eu colocaria o Tottenham. Muitas interações de torcedores do Tottenham comigo, vendo cachecol e vendo camisa. As pessoas são bem simpáticas, tá? Bem simpáticas mesmo. Motorista de ônibus também que torcia pro Tottenham, enfim. Terceiro, Tottenham pra mim. Em quarto, Chelsea, tá? Vi pouquíssimas camisas do Chelsea. Então, assim, e até o gol, assim, eu tava perto de um pub na hora que tava tendo Chelsea e Liverpool. O gol do Liverpool foi mais comemorado que o gol do Chelsea, que me estranhou bastante, porque eu estava em Londres e eu estava, assim, mais no centro ali de Londres. Então, eu acho que é esse o termômetro, mais ou menos. Arsenal e United disparados, depois Tottenham, depois Liverpool e Chelsea, mas eu não vi camisa do Liverpool, só vi a gritaria no gol, né? Do empate do Liverpool contra o Chelsea. Mas eu colocaria assim, Arsenal e United bem destacados, tá? O André mandou: como foram os custos da viagem? Achou muito caro ir ao jogo, se locomover, se alimentar e com a parte da estadia? Vamos lá, vamos por partes aqui. Não achei caro o jogo, como eu disse, R$ 450. É um valor caro? Sim, mas é 60 libras. Você trazendo para o salário mínimo de lá, assim, não é tão caro assim, apesar de ser o ticket médio mais caro da Europa, do Arsenal, né? Não achei tão caro ir ao jogo, 60 libras. O Flamengo tá cobrando R$ 400 para ir agora no jogo. Tudo bem que é uma semifinal de Libertadores, mas é um valor absurdo, ainda mais quando você coloca em relação ao salário mínimo do Brasil, salário mínimo de Londres. Você vê a diferença assim, cara, o cara paga 60 libras para ir no jogo do Arsenal, mas ele ganha X. Aqui o cara paga 400 para ir no jogo do Flamengo. É meio bizarro. Não achei tão caro ir ao jogo, é óbvio que é caro pra gente, porque é vezes 7, né? Tudo é vezes 7. Se locomover não é tão caro. A partir do momento que você atinge um teto de 8 libras no dia, você não paga mais. Tá? Se você usar o metrô e você gastar 8 libras usando o metrô, você viaja quanto você quiser. 24 horas, né? O dia, se você gastar 8, é o teto. Né? 8 libras é o teto que você gasta. Gastei em média isso aí, tá? Por dia. 5, 6, 7 libras. O dia que eu mais gastei foi 8 de fato, e você anda quanto você quiser. Você paga por distância que você anda também no metrô. O transporte público funciona absolutamente bem, isso eu fiquei impressionado. O ônibus, assim, é espetacular, o bagulho, assim, é coisa de outro planeta, sabe? Você parece estar vivendo outra realidade. Inclusive o ônibus, dentro do ônibus tem aquecedor, graças a Deus, porque tava um frio do cacete. Mas não achei tão caro. Para se alimentar, eu não sou exemplo, me alimentei mal demais, mal pra cacete. Vivi basicamente fast food, então aí bota por pessoa aí 8, 9, 10 libras cada refeição. É caro, né? Se você trazendo para nossa realidade, dá R$ 70 por refeição. Isso no fast food não é barato, mas é porque o Airbnb que eu aluguei, ele tava com vários problemas, né? Ele não tinha frigideira, ele não tinha panela, não tinha copo direito, não tinha prato, então assim, ficou mais difícil ainda, foi um perrengue de viagem. Foi o Airbnb que eu acabei alugando. Não foi tão caro, acho que foi mais ou menos assim, uns R$ 1.000 por diária. É óbvio que é caro, né, gente? É óbvio que é caro. Não tô falando que não é tão caro quando eu digo na realidade de lá, né? Pela moeda. Mas tudo pra gente é vezes 7. Fiquei 5 dias, deu mais ou menos R$ 4.000. Não chegou a ser 1.000 por dia, mas chegou mais ou menos nessa média aí. Mas é uma cidade espetacular, tá? Uma cidade espetacular e tudo funciona muito bem. Mas é óbvio que pra gente é mais caro. Mas se você tá levando pra realidade deles, o salário mínimo deles não é tão caro. Mas óbvio, pra gente é bem caro, porque é tudo vezes 7. Mas se eu pudesse, por exemplo, se tivesse panela no Airbnb, se tivesse frigideira, que era o objetivo de eu ter alugado para eu não me alimentar mal de fast food e conseguir cozinhar as coisas,
teria saído bem mais barato. Então tome cuidado na hora que você for escolher algum lugar para ficar. Uma outra pergunta aqui que um amigo corintiano mandou. Eles são legais com os turistas brasileiros? Cara, eles são muito legais com os turistas brasileiros. Quando você fala que é do Brasil, é festa já. Já vira festa. Brasil, pô, país muito legal, quero visitar e tal. É bem legal, eles são bem atenciosos com turistas, acho que no geral. E eles interagem muito na rua, cara. Acho que foram 12, contei 12, 13 interações assim, enquanto eu tava com a camisa do Arsenal, já em dias fora de jogo. Eles interagem com você, dois torcedores do Tottenham interagindo, conversando, torcedores do Arsenal conversam com você na rua, torcedores de outros times, assim, bem simpáticos. É um povo, assim, que eu não esperava que fosse tão simpático, porque, primeiro, é um lugar frio, segundo, que eles têm uma fama de não serem simpáticos, e eles são bem simpáticos, bem mais que os portugueses, tá? Assim, em Portugal eu fiquei bem surpreso como eles tratam, eu não vou dizer mal, né, mas o jeito que eles tratam, assim, bem na grosseria mesmo, né? Já os ingleses são completamente diferentes, eu fiquei bem surpreso com isso. O Léo mandou, chegou a conversar com mais torcedores sobre o que vocês esperam da temporada do Arsenal? Sim, conversei com alguns, e todos esperam ganhar a Liga, todos esperam ganhar a Premier. Acho que bem mais o sentimento de esse ano nós vamos ganhar a Liga, esse ano nós vamos ganhar a Premier League do que a Champions, tá? Bem mais, assim, precisamos ganhar a Liga, urgente. Acho que tem bastante esse sentimento lá com poucas pessoas, né? Uma amostra pequena ali, mas a maioria falando que quer que o Arsenal vença a Liga. Até, inclusive, entrevistei o cara para testar o microfone e ele falou isso. Eu vou tentar colocar na edição. Arsenal going to win the league. E a outra pergunta foi, e como foi o sentimento de passar na catraca, de finalmente subir e botar os olhos no campo e no estádio em si? E, obviamente, considerações sobre o jogo. Eu vou tentar botar o momento da entrada dos times em campo, não posso filmar, não posso mostrar a parte do hino e tal, mas vou tentar botar a minha reação. E, obviamente, muito emocionado. Fiquei muito emocionado com tudo. É um sonho realizado. Assim, um dia que eu nunca vou esquecer na minha vida e foi definitivamente muito emocionante. E considerações sobre o jogo, cara, é um jogo bem diferente do Campeonato Brasileiro. O campo é espetacular, o jogo acontece num espaço muito curto. E isso é bem bizarro de ver de lá, né? Óbvio que o jogo é mais rápido, o jogo é mais frenético, mas tipo, ele acontece numa parte do campo muito pequena. Isso é bem bizarro, bem bizarro. Mas, assim, e vendo do estádio, o jogador que eu mais fiquei impressionado é o Calafiori. A capacidade do Calafiori de se movimentar, de estar em todos os lugares do campo. Vendo da TV é uma coisa, vendo do estádio você percebe assim, cara, meu Deus, isso aí é um jogador, é um fenômeno. Ele definitivamente, assim, pra mim, sem sacanagem, um dos melhores jogadores do mundo. Sem sacanagem, um dos melhores jogadores do mundo. Só que ele tem um problema de lesão, né? Vamos ver se ele consegue superar isso. O Santiago perguntou como é a vivência de um match day no Emirates. Cara, eu não vivi muito assim a experiência do match day em geral, né? Porque eu entrei faltando 30 minutos porque eu tava fazendo as gravações de TCC. Mas no jogo e tal, considerações. É muito legal, óbvio. É emocionante, de fato. Mas a torcida é muito fria. Eu vou tentar colocar uns takes agora aí assim, claramente é uma torcida bem fria. Né? Tirando parte dos ultras ali que estão de preto, que cantam o tempo inteiro. Mas é bem frio. E também muita provocação. Rola muita provocação entre a torcida do West Ham e a torcida do Arsenal. Eles ficam se provocando o jogo inteiro. Eu acho isso muito legal, mas tirando isso é aquela coisa mais gelada. Bem mais gelada. E por fim, para terminar, a pergunta aqui do meu grande amigo central do Arsenal. O que você achou de Londres no geral? E como foi a sensação de estar no Emirates? Os ingleses são porcos e fedidos mesmo, como a galera fala? Bom, vamos por partes. O que eu achei de Londres no geral? Cidade espetacular. Uma vivência única. Pessoas, assim, fantásticas, que estão sempre dispostas a ajudar. Você pede informação, você está perdido, você pede informação, elas te ajudam, tentam te ajudar ao máximo. Dificilmente você vê alguém sendo ignorante na rua com você. Não aconteceu comigo. As pessoas estão sempre dispostas a te ajudar. Muito legal a cidade, no geral. Muito legal. Vários pontos turísticos, muita coisa para fazer. Eu vou ter que visitar de novo, não deu para fazer tudo. Não consegui ir ao Wembley, não consegui ir no Stamford Bridge.
Claro que eu gostaria de visitar outros estádios, não consegui ir a Manchester também, não consegui passar pela fachada ali do Tottenham. Óbvio que eu torço pro Arsenal, mas, pô, são coisas que você quer fazer e eu não consegui. Não consegui passar no estádio do Palace, enfim. Eu tenho essa mania de querer conhecer todos os estádios possíveis, né? Não deu tempo, e todos os pontos turísticos também são bem bonitos, são fantásticos. E a cidade, no geral, é bem legal. É bem legal. É uma cidade fantástica, assim. Fiquei muito feliz de ter visitado. E é uma cidade bem legal. Moraria? Não sei, por conta do frio, tá? Só por conta disso. Como foi a sensação de estar no Emirates? Eu acho que já respondi essa no anterior. E, assim, uma emoção única que todo mundo tem que sentir, sabe? Acho que todo torcedor do Arsenal, de qualquer lugar do mundo, tem que sentir aquilo em algum momento, né? E eu fui e vi vários torcedores indo pela primeira vez, vi gente que já mora lá, que é de outro país, e foi bem legal. E os ingleses não são fedidos, cara. Assim, não que eu tenha reparado, né? Bem tranquilo, bem normal, assim, nada demais. E, assim, bem básico mesmo, assim, não senti isso e também não senti, como eu disse, a parte da grosseria. Mas, assim, os portugueses, eles são bem grossos, cara. Assim, isso me surpreendeu. Isso me surpreendeu. Porque Portugal, querendo ou não, é um país que faz mais calor, né? E eu tenho essa teoria, né? Quanto mais quente o lugar, na teoria, mais gente pode ser... As pessoas podem ser mais comunicativas e tentar te ajudar. Porque o frio te deixa já triste, né? Eu tenho essa teoria. E na Inglaterra, não. Assim, todo mundo sempre disposto a ajudar e foi muito legal, cara. Foi muito legal. Bom, eu espero que eu possa ter respondido as perguntas que vocês mandaram da melhor forma possível. Não sei se esse vídeo ficou muito longo, mas se você ficou até o final, eu agradeço. E, pô, deixe seu like aí para ajudar o canal, compartilha com aquele seu amigo que gosta de futebol, que quer um dia visitar o Emirates ou outro estádio da Premier League. É isso, rapaziada. Valeu e até a próxima.